Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Se o inferno de sofrimento existe e os mentirosos vão para lá, o que dizer desse pastor? Confira. Eu vou passar um vídeo curto aí, que o que esse camarada fala, a mentira que ele fala, é de causar inveja a qualquer pescador. Tem aquela lenda, né? História de pescadores, né? Que eles mentem muito, enfim. Isso é uma lenda, não tem nada a ver. Os pescadores são abençoados e eleitos do Senhor. Mas, gente, é incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Você vê que eu tenho falado aqui que Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Você imagina se todo mundo tivesse um entendimento da graça? Se todo mundo gostasse da comida que você gosta, do esporte que você pratica? Você já pensou se tivesse um único entendimento? Não teria graça, né, gente? Você percebe que todas essas variedades de entendimentos são de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Tem pessoas que dizem: Júlio, a Bíblia foi adulterada. Você acha que Deus está dizendo: nossa, adulteraram a minha palavra? Claro que não. A Bíblia não foi adulterada, assim como Adão não desobedeceu a Deus. Essa adulteração, essas adulterações foram da vontade de Deus, assim como a desobediência de Adão foi sim da vontade de Deus. Queridos, o sistema religioso, os pastores, não tem interesse que entendamos a graça. Porque se o povo, vamos lá, se referindo ao povo evangélico, que são aqueles que são as maiores vítimas desse sistema religioso, eu acho incrível aqui os comentários, essas duas mensagens que eu coloquei com relação ao Malafaia, teve uma repercussão muito grande, a quantidade de pessoas, de evangélicos que ouviram a mensagem da graça pela primeira vez. A primeira mensagem, a mais recente, duas mensagens com relação a Malafaia. A primeira foi ele chamando Jesus de mentiroso, quando ele chama o povo brasileiro, todos nós, de pecadores. Ora, ele está chamando Deus de mentiroso ou ele está voltando para antes da cruz? Mas é incrível, mesmo a gente dizendo lá os versículos da Bíblia, tem evangélicos que não compreendem, que me detonam aqui embaixo, só que eles não me mandam para mim um versículo para refutar o que eu falei. Né? Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá. Por isso que João, o judeu, disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Só que os pastores nunca ensinaram isso. Porque se ensinar isso, os evangélicos vão compreender que não são pecadores. Se eles compreenderem que não são pecadores, o que é que eles vão fazer nessas chamadas igrejas? Eu tenho falado isso. Se o pastor pregar o evangelho da graça num domingo, num outro domingo a igreja vai estar vazia. As igrejas fecham. Os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Gente, a graça, ela não vem através de interpretações, e sim por revelações. Tem pastores aí que sabem a Bíblia decorada. Ele conhece a exegese, a hermenêutica, inventaram isso para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Tudo, quer dizer, o evangélico é leigo, não estuda, não entende, não conhece, pergunta ao pastor e logo ele diz, meu irmão, você tem que entender que é exegese e hermenêutica. E o evangélico é manipulado, doutrinado na linha do sistema religioso. Então,
eu sei que esse não entendimento é de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Repito, você já pensou se todo mundo entendesse a graça? Se todo mundo fosse católico, se todo mundo fosse evangélico? Você percebe que tudo isso aí é de Deus? E que a religião tem interesse em pregar um Deus que está lutando e guerreando. É a batalha espiritual que nunca houve, não há nenhuma batalha espiritual e jamais haverá uma batalha espiritual. Mas é incrível como tem pessoas que compreendem essa palavra. Tem pessoas que botam aqui no comentário: Júlio, como é que eu nunca compreendi isso? Como é claro, como é transparente isso que você fala. Como eu entendo e hoje eu estou muito feliz. E já tem pessoas que não conseguem viver sem um Satanás, sem um inferno, acreditando que estamos nos últimos dias. Eu sei que são mentiras que nós ouvimos desde o dia em que nascemos. Séculos e séculos ouvindo essas mentiras. Né? Nós já nascemos dentro de uma bolha religiosa, dentro de um sistema religioso. Mas tem aqueles que Deus já determinou que um dia Ele vai tirar o véu da religião. E são essas pessoas que realmente, quando ouvem uma mensagem da graça de Deus, glória a Deus, eu passei 30, 40 anos nesse sistema, nunca compreendi isso, mas eu nunca estive satisfeito no sistema. Eu sabia que tinha algo de errado, porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. E no tempo determinado por Deus, Ele tirou o véu da religião e tudo é claro, tudo é transparente, tudo se encaixa perfeitamente. E a gente tem uma paz que a gente nunca teve nas nossas vidas, mas esse não entendimento das pessoas, às vezes, que me detonam aqui, que às vezes me ofendem, eu compreendo, e a culpa não é dessas pessoas, porque Deus não tirou o véu. De repente, eu passei 14 anos nesse sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, e quando eu tinha, digamos, 5 anos na religião, 10 anos, de repente alguém pregou a graça para mim e eu nem lembro. Eu virei as costas, eu não dei a intenção e ignorei, porque não foi o tempo determinado por Deus para que eu tivesse o entendimento. O entendimento, o véu da religião, Deus tirou da minha face depois que eu fiz 14 anos de sistema religioso evangélico. Então, no tempo determinado por Deus, Ele tira o véu. Por isso que eu digo que essa linha de pensamento, de entendimento de certo e errado, para Deus é diferente. Todos estão certos diante de Deus. Então, se o seu cônjuge não compreende a graça, ela está certo, está certa. O bom para a glória de Deus é que nós sabemos que a pessoa que não entende a graça é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. E a carne dela, quando tombar, o espírito volta para Deus. Ao contrário do entendimento deles, que diz que a gente está sendo usado por Satanás, que a gente está afastado e desviado, que se a gente morrer vai para o inferno, se Jesus voltar a gente fica. Então essas heresias aí do sistema religioso, que às vezes a gente se estressa com a pessoa, mas é incrível quando a gente friamente pensa direitinho e vê que essa cegueira é de Deus. O véu está sobre a face e só Deus tira o véu. Se Deus não tirar o véu da religião, ela vai continuar acreditando em Satanás, em inferno, que estamos nos últimos dias, que a Bíblia é um livro profético. Ela vai acreditar em todas essas heresias. Mas é incrível como a gente vê nos comentários e identifica um filho da livre e um filho da escrava. Claro que Paulo, quando fez essa alegoria lá em Gálatas 4, do 21 ao 31, ele se referiu filho da livre e filho da escrava, ambos judeus. Nós não somos judeus. Então eu faço também uma alegoria e eu trago essa ilustração de Paulo para dizer que os filhos da livre e filhos da escrava, hoje, são aqueles que compreendem e não compreendem. Apenas isso. Mas é evidente, né, quando a gente vê os comentários aqui de uma pessoa: poxa, Júlio, que palavra, eu nunca ouvi uma mensagem dessa, glória a Deus, Abba Pai. Então a gente percebe como a pessoa é um filho da livre, quer dizer, que nesse tempo determinado por Deus, Deus tirou o véu. E aqueles que Deus não tira o véu, gente, é incrível, não tem jeito. É o que eu digo, conversar com uma pessoa dessa é o mesmo que enxugar gelo. E normalmente eu coloco nos comentários: eu não vou nem perder meu tempo com você.
Tamanho é o feitiço, a macumba evangélica que está sobre a sua face. Mas você não tem culpa. A culpa é do sistema religioso e Deus que decidiu não tirar o seu véu, o véu da religião. Fique na paz e eu não perco tempo com essa pessoa, porque eu não tenho tempo de interagir com aqueles que andam alinhados no mesmo espírito meu. Eu vou perder meu tempo com pessoas que Deus determinou que não vai dar o entendimento. Repito, é o mesmo que enxugar gelo. Então dá uma olhada só nesse vídeo. A gente sabe que inferno, diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Nós ouvimos tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. Inferno sempre significou sepultura, lugar dos mortos, e o inferno falado por Jesus foi o Geena. O Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Diabo nunca foi um ser. Olha só esse vídeo e você depois analisa comigo o que é que você acha disso. Olha a quantidade de mentiras que esse camarada fala. Esse camarada, para mim, ele é um ateu. Porque um cara que acredita em Deus, vamos lá, com a mente religiosa, temor de Deus, gente, ele não vai inventar isso. Por isso que eu digo, brincando, é para causar inveja e qualquer pescador processar um homem desse. Tamanho é a mentira, a invenção, até a maneira dele se expressar. Esse pentecostal, isso é uma heresia, uma fonte de renda para prender as pessoas. Isso era uma festa de Pentecostes, uma vez por ano, 50 dias depois da Páscoa judaica, da ceia dos judeus. Uma vez por ano. E não tem nada de movimento, não tem nada de pula-pula, de queda, de dança, não tem absolutamente nada. Tudo isso foi inventado. Tá? Assista esse vídeo aí, dá uma olhada só, que absurdo. Culto de Santa Ceia, Deus levanta uma irmã, profetiza em profecia. Profetiza. Essa irmã muito ungida, usada por Deus, profetizou assim: homem, até aqui tu tens brincado com as minhas coisas santas, homem. Mentira, gente. Mas hoje eu, Deus, lhe dou a última oportunidade, homem. Se confessares e te humilhares, terei misericórdia de ti. Mas se não confessares e não te humilhares, o inimigo da tua alma ceifará a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele vulcão falsificado cutucou outro lado lado e disse assim: Deus nem fala mais desse tipo. Essa mulher, ó, doida. Quem crê que Deus ainda usa profetas e profetizas na terra? E ele disse assim: o outro não cutucou, ele disse: rapaz, se for para você, te humilha, porque Deus ainda fala na terra. Veio a palavra no momento da ceia, e os obreiros começaram a servir a ceia, e o tal vulcão falsificado toma do pão e toma do cálice, indignamente. E quem toma indignamente toma para sua própria condenação. Quando ele toma do cálice, pá, ele cai. Dali levam ele para o hospital. Do hospital UTI. Da UTI, óbito, morreu. No outro dia era velório dele. Deus falou para a irmã profetiza: vai no velório dele, porque eu tenho um mistério a realizar naquele velório. E ela disse: Deus, vai. E ela foi. Velório lotado, caixão centralizado. E a irmã entra a porta dentro, veio em direção ao caixão e começou o murmúrio. Todo mundo: a irmã que profetizou, aconteceu, o homem morreu mesmo, não se humilhou, morreu e tal. E ela chegou e deu uma olhadinha naquele rosto amarelado e gelado do defunto. Quando ela olhou para o rosto do defunto, Deus deu uma profecia para ela entregar para o defunto no caixão. E ela olhou para o céu e disse: Deus, eu estou ficando doida, vou dar mensagem para vivo, tudo bem, mas para morto eu estou ficando doida, Deus, eu vou embora do velório. E ela ia indo embora
ontem à noite, mas tu não me destes ouvido. Te dei a última oportunidade, mas tu rejeitastes. Não confessastes e não te humilhastes. O inimigo da tua alma te ceifou, homem. Porém, para onde tu vais, homem, as minhas coisas santas não vão, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ela terminou de entregar essa profecia, ela saiu bradando em línguas estranhas, e o defunto que estava lá deitadão abriu o olho. Quando ele abre o olho, ele senta. Quando ele senta, ele dá uma olhadinha da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. De repente o defunto virou para o lado esquerdo, abriu a boca e vomitou o pão e o suco da santa ceia do Senhor. Porque para onde ele ia, as coisas santas de Deus não vão. Deus não quer falso vulcão. Deus não quer vulcão artificial. Deus quer vulcão original. E se aqui tem vulcão original, levante a minha mão e dobrado de glória, dobrado de aleluia. Está descendo o tremor do Senhor sobre nós nesta tarde, porque Jesus está voltando e não falta mais nada. O arrebatamento está aí, os sinais estão acontecendo. Ei, vulcão, conserta a tua vida. Você vê, né, gente? É incrível. Faltam-me palavras para dizer minha opinião com relação a isso. É incrível como os evangélicos são enganados, como os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. Queridos, esses homens, esses dias aí, eu recebi algumas refutações de alguns pastores com relação às duas mensagens que eu falei sobre Malafaia. E é incrível que nenhum pastor me refutou na palavra com relação a pecado. O texto, as duas mensagens com relação a pecado, né? Que Malafaia chama Jesus de mentiroso quando chama a gente de pecador, e ele se achou o mediador entre Deus e o povo brasileiro, dizendo: peço perdão pelos pecados do povo brasileiro. Olha só que heresia. Quer dizer, se existisse pecado com a mente religiosa que é evangélica, o pecado é pessoal. Eu tenho que me confessar, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. É coisa íntima, pessoal, entre Deus e eu. Como é que alguém vai dizer, com a mente evangélica, né? Como é que vai dizer: Senhor, perdoa os pecados do Júlio Chaves? Oi, será que o Júlio Chaves se arrependeu dos seus pecados para que eu venha perdoá-lo? Eu estou falando aqui um comentário como se eu tivesse com a mente evangélica. Interessante que nenhum pastor me refutou na palavra. Simplesmente isso, como é Silas Malafaia dá uma surra em você com a Bíblia. Realmente ele conhece de Bíblia, ele conhece de interpretação, de exegese e hermenêutica. Mas ele, assim como os demais, nunca tiveram a revelação do Evangelho da graça de Deus. Porque não é interpretação, é revelação. Então você vê esse camarada aí, esse mentiroso aí, esse camarada aí, você vê que ele é pentecostal, o povo gosta disso, né? E você vê que ele fala do arrebatamento, ele fala que Jesus está voltando. Eu tenho falado aqui e muitas pessoas têm compreendido que o arrebatamento, a ressurreição dos espíritos aconteceu no ano 70. Que Jesus veio apenas para Israel. Teve gente que comentou aqui nessa mensagem de Malafaia: KKK, Jesus veio apenas para Israel. Rindo, debochando da minha palavra, que eu apenas li o versículo, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu li, e os camaradas, pessoas debocharam de mim só porque eu fiz a leitura. Quer dizer, ele já leu várias vezes e ele não compreende, porque existe um véu sobre a face dessas pessoas. Mas nenhum pastor me refutou.
Então você vê que Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou. Eu fiz um desafio há um ano já. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Responde aqui, pastor, aqui embaixo. Nenhum pastor, nenhum evangélico, nenhum teólogo, bacharel em teologia me refutou. Porque como é que vai refutar isso? Só que, queridos, o sistema religioso jamais vai ficar calado diante de uma palavra dessa. Jamais. Se você é evangélico, você for conversar com o seu pastor, você acha que ele vai dizer, o irmão aí do canal Acorda Povo de Deus está certo? Não. Ele vai dizer que eu estou errado, que eu sou um anticristo, que eu estou sendo usado pelo Satanás, que eu sou um afastado, que eu sou um desviado, e vai ser muito fácil convencer você. Porque é mais fácil você acreditar nas mentiras dos pastores do que numa palavra dessa. Mas você vê a quantidade de pessoas que estão se libertando, saindo desse sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Só que esse véu da religião, quem tira é Deus. Se você tem um entendimento, é Deus. Se você não compreende, é Deus. O sistema religioso é de Deus. As religiões são de Deus, tanto é que cada uma tem um lado positivo. Só que quem está na graça não precisa de nenhuma religião. Então um camarada fala, esse rapaz aí, esse homem aqui, ele fala sobre o arrebatamento, que Jesus está voltando. Gente, essa palavra, ela gera muita receita para o sistema religioso. E é fácil os evangélicos acreditarem que Jesus está voltando. Eles escutam isso, nós escutamos isso desde o dia em que nascemos. Nascemos dentro de uma bolha. E quando a gente acredita nisso, é a única possibilidade que a gente vê de não passar pela morte. Mas todos nós iremos passar pela morte. A carne vai tombar. É uma grande fonte de renda essa frase. Meu irmão, Jesus está voltando. Pode ficar certo, daqui a 1000 anos, no ano 3000, pessoas vão dizer, Jesus está voltando. Meu irmão, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Ora, quando a Bíblia falou nos últimos dias, Pedro falou em Pentecostes, não, isso é a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias isso ia acontecer. Olha só, Pedro confirmando que aquele período ali fazia parte dos últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. Tudo foi para Israel, mundo de Israel, terra de Israel. Lá em Lucas 21, Lucas diz, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque a Judéia é o centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito, a grande tribulação. E ele disse, dias de vingança são estes, para cumprir todas as palavras da profecia, para cumprir toda a escritura. Ou seja, não existem mais pastores e muito menos profetas, porque Jesus disse que dias de vingança são estes, no ano 70, para cumprir tudo. Tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Eu sei que é uma palavra difícil de acreditar, só Deus. Por isso que a gente não deve se estressar com aqueles que não entendem, não aceitam e nunca vão aceitar. Porque foram programados para viverem na escravidão. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos, mas não compreendem que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Que nuvem significa juízo? Isaías 19:1, o Senhor vendo, cavalgando numa nuvem ligeira. Tu consegue imaginar, meu irmão, Deus cavalgando num cavalo, pocotó, 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 numa nuvem ligeira? Você não percebe que isso é uma figura de linguagem para dizer que essa nuvem ligeira, Deus cavalgando, foi ele trazendo o juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia, e o último juízo de Deus sobre Israel, no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou, verbo presente da época. Mas é lógico que os pastores sempre irão refutar uma palavra dessa.
Salvação na Bíblia nunca foi do Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2,10: e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. Eu leio isso, só faço a leitura e sou taxado como herege. Quem creu foi salvo e quem não creu foi condenado. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e 16, ele disse: ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, que evangelho Jesus de Nazaré se referiu? Paulo não tinha sido levantado. Paulo disse em Gálatas 5, 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Então, quando Jesus de Nazaré disse, ide por todo mundo pregai o evangelho, que evangelho? O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Muitos deles, os discípulos, exceto João, morreram, não passaram pela grande tribulação, mas muitos ficaram vivos, mas não passaram, porque eles não estavam em Jerusalém, na Judéia. Por isso que Jesus disse, os que estiverem na Judéia, em Jerusalém, no centro da cidade, fujam para os montes. Então, necessariamente, não precisou os discípulos nem ninguém morrer para não passar pela grande tribulação. Mas todos que creram foram salvos. Alguns morreram antes e alguns foram para a Judéia, não passaram pela grande tribulação, que foi algo que Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. E João tem uma visão de lago de fogo e enxofre. Foi um mar de sangue. 1 milhão de judeus morreram. Então essa grande tribulação foi no ano 70. Quem é que entende isso? Só aquele que Deus tira o véu. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo, estão ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez e estão dizendo, rapaz, que palavra é essa? Eu vou sondar, eu vou pesquisar. Gente, essas duas últimas mensagens que eu falei e refutei, o Malafaia, olha a quantidade de inscritos, aumentou muito, visualizações, glória a Deus por isso. A gente já passou aí de 30.200 inscritos, para a glória de Deus. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal. E quando a gente refuta, a gente combate esse sistema religioso, muitas pessoas ouvem uma mensagem da graça pela primeira vez. Você vê, até hoje eu sou bombardeado com uma mensagem recente de alguns meses, que eu refutei mais uma vez o Nicodemos, Augusto Nicodemos. Nossa, sou muito bombardeado com isso. Por quê? Esses camaradas, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, esses camaradas, eles têm um rebanho, uma quantidade de ovelhas muito grande. Então você vê, a ovelhinha evangélica, ela acredita em diabo e inferno, que estamos nos últimos dias e que Jesus está voltando. Esses homens pregam isso. Cuidado para você não ir para o inferno, nós estamos no período de Laodiceia. Então, os evangélicos acompanham esses homens há décadas. E tudo que eles falam, eles acreditam. Porque eles veem nesse homem uma referência, um homem de Deus e que conhece profundamente a Bíblia, e o que eles falam eu acredito. Quem é esse Júlio Chaves que apareceu agora aí no YouTube? Está me vendo ali pela primeira vez. Então ele tem interesse em falar essas mentiras, porque é um rebanho, é um sistema religioso. Então essas pessoas veem esses camaradas como um protetor, como um ajudador, como um auxiliador, como uma pessoa de Deus que vai ser usada por Deus para que esses evangélicos não vão para o inferno, não vão passar pela grande tribulação. Então tudo que eles falam, eles acreditam. E eu falo exatamente o contrário, ou seja, eu sou o anticristo, eu sou o herege, porque eles foram doutrinados para isso.
Eles acreditam em tudo que esse camarada fala. Se esse camarada disser que o Espírito Santo ligou para ele, eles vão acreditar. Assim como tem um pastor aí do sistema religioso que diz que Jesus ligou para ele. Eu refutei esse cara, até minha mãe xingaram. É uma mensagem que tem quase 90 mil visualizações. Até minha mãe xingaram, dizendo que ele era um homem espiritual e eu sou carnal. Então, gente, esses homens aí, quando eles pregam essas palavras aí, eles são adorados, eles são idolatrados. Então, quando eu refuto, que eu denuncio esse sistema na pessoa dele mesmo, eu detonei mesmo, refutei mesmo o reverendo Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, eu sou detonado, mas muitas pessoas eu tenho certeza que Deus tirou o véu da religião, mas a maioria, com certeza, são pessoas que vieram ao mundo para viverem na escravidão e eles me detonam. Isso faz parte. Eu sei disso. Essas pessoas são vítimas do sistema e elas não têm culpa disso, porque elas foram manipuladas, elas foram doutrinadas por esses homens aí, ó. Você vê a quantidade de mentiras que esse homem fala e você vê a maneira dele se expressar, o pentecostal, né? Isso é uma heresia, gente. Você vê no Novo Pacto, não tem ninguém dançando. Essa zoada, esse movimento, eu sou do movimento, línguas estranhas que ele fala. Isso é uma das maiores fraudes do sistema religioso evangélico. Eu tenho falado aqui que todas as pregações evangélicas, todas, sem exceção, são fake news. Todas são fake news. Tudo faz com que você não vá para o inferno. Inferno significa sepultura. Como os evangélicos estão sendo enganados. Mas é importante que a gente continue pregando, continue compartilhando, para que Deus use esse compartilhamento para alcançar pessoas que são filhos da livre, que eles precisam ouvir uma mensagem da graça. Então é muito importante que a gente compartilhe tudo. Então você vê a quantidade de mentiras também que o homem vomitou. Gente, é incrível. Quem foi que disse a ele que o outro lá disse, não tem mais profetiza? Quem foi que disse isso a ele? Você não percebe que tudo isso é invenção dele? Tudo coisa da mente desse camarada para levar medo, terror e atrair, é um engodo, é uma isca. Porque o sistema religioso, a estratégia é medo e terror. O medo e o terror atraem os evangélicos. A graça liberta. A graça faz a pessoa ter uma paz que nunca teve. E se ela entender a graça, mais nunca ela frequenta esse antro. Glória a Deus que estamos afastados e desviados de sair. É um motivo para a gente dar glória a Deus todos os dias e agradecer a Deus que a gente fazia parte desse alçapão aí, dessas arapucas, desses antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Só que eles nunca vão aceitar o evangelho da graça, porque quebra. O evangelho da graça foi revelado ao apóstolo Paulo, estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo. Com a morte de Paulo, o evangelho da graça ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja romana e a igreja primitiva. Você vê a Santa Ceia, isso é uma Páscoa judaica. Paulo, quando fala lá em Coríntios 11, do 23, que ele fala da Santa Ceia, na verdade é uma Páscoa judaica. Paulo está lendo um texto de Lucas, na última Páscoa de Jesus, a última ceia de Jesus. Se você ler o contexto lá em Coríntios, Paulo diz, não vos louvo, vocês se ajuntam para pior e não para melhor. Isso é uma prática judaica, é uma Páscoa judaica, uma prática judaica, do judaísmo. Só que a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, é o dia que mais entra dinheiro para esses alçapões. Se um pastor for assumir a mensalidade do carro importado dele, da casa própria dele, pode ficar certo, ele vai botar alguns dias depois da Santa Ceia, que é o dia que mais entra dinheiro nesses alçapões, nessas arapucas. Batismo nas águas, Páscoa judaica, tudo isso é heresia e judaísmo. A graça é um ministério do Espírito, da fé. Não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismo. Repita, é um jargão, como os evangélicos estão sendo enganados
E muitos deles vão me detonar aqui através dessa mensagem. Você vê, ó, 1 Coríntios 6,10, o Malafaia usou recentemente esse versículo. Os pastores usam muito esse versículo, gente. Já falei aqui várias vezes. Foi através desse versículo aí que eu acreditei que minha avó estava no inferno. Porque eles dizem, você acha que esses pastores não sabem disso? Você acha que Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Malafaia, esses lobos aí que estão em evidência aí na mídia, que para mim são ateus, você acha que esses pastores não sabem que quando Paulo fala não erreis, nem os devassos, nem os idólatras? Minha avó era muito católica, muito religiosa, ela tinha várias imagens, uma senhora boa, generosa, caridosa, uma pessoa do bem. Morreu com 56 ou foi 57 anos. Eu ainda era criança. E quando eu me converti a essa coisa chamada igreja evangélica, eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno por causa desse versículo. Quantas pessoas, você de repente aí está me assistindo, você acreditava que seu paizinho, que sua avó estava no inferno, que seu filho nas drogas, morreu nas drogas, foi para o inferno por causa desse versículo aqui. Nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, o sistema religioso evangélico é cruel. Esses pastores sabem que reino de Deus não tem nada a ver com o céu. Paulo não foi arrebatado ao reino de Deus, não. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Ele fala na terceira pessoa, mas está se referindo a ele, o testemunho dele. Ele fala paraíso, terceiro céu. Ele não fala que foi arrebatado ao reino de Deus, não. Você vê como os evangélicos estão sendo enganados e como o sistema religioso é cruel, perverso e corrupto. Esses caras são capazes de tudo para prender você, para tirar dinheiro de você. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Não chegou o céu, não. Não chegou o terceiro céu, não. Não chegou o paraíso, não. Para onde Paulo foi arrebatado, não. É chegado o reino de Deus. João diz, chegou o reino de Deus. Paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo está dizendo que esses praticantes dessa prática da carne, que eram das 365 leis da Torá, 365 leis negativas, não poderia fazer isso. Não poderia ser devasso, idólatra, adúltero, efeminado, porque os quais não terão paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder aqui na terra. Não tem absolutamente nada a ver com a glória, com o céu, com o paraíso, com o terceiro céu. Nada a ver. E muito menos a ver com o inferno. Quer dizer, o Malafaia diz, não sou eu que mando ninguém para o céu e para o inferno, é a palavra. E usa esse versículo aqui para dizer que é a palavra, que os que praticam isso aí vão para um inferno de tormento. Esses homens são ateus, gente. São mentirosos, são cruéis. Eles praticam estelionato espiritual. Esses caras não têm amor ao próximo, não. Eles não querem nem saber. Você vê aí esses profetas. Não existem mais profetas. Todas as profecias foram cumpridas. Está lá em Lucas 21. Dia de vinganças são estes, para cumprir tudo que na Bíblia está escrito, tudo que na palavra está escrito. Acabou, gente. Não existe mais pastores e nem profetas. Paulo, quando disse, ele chamou uns para pastores, presbíteros, ele quem? Jesus de Nazaré. Porque havia ali um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram foram salvos. Ou eles morreram antes, ou eles não ficaram na Judéia, não ficaram em Jerusalém, ficaram nos montes, não entraram na cidade. Assim como todos os discípulos. Eles morreram antes e João morreu muito depois. Mas João não passou pela grande tribulação. Ele não viveu a grande tribulação. Porque depois ele foi solto, ele foi para Éfeso. E ele morreu de velhice. Foi o único discípulo que morreu de velhice. Todos os demais, Jesus prometeu que eles iriam ser mortos por causa do nome dele. Matar-vos-ão. Vocês sereis perseguidos. Sereis.
Sereis, o verbo está no futuro do presente. Ou seja, era uma coisa futura, mas muito presente, que estava prestes a acontecer. Esse verbo sereis significa isso. Ouvireis. É um futuro do indicativo do presente. Muito breve. Paulo disse em Hebreus 10:37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 24, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem fora da cidade, não entrem nela. Falando para os discípulos, o que é que nós temos a ver com isso? Aí o pastor não aceita essa palavra, diz para a ovelhinha evangélica, meu irmão, a Judéia, nós estamos vivendo isso. Apocalipse 1:11, as 7 igrejas da Ásia, 7 cidades, 7 pastores, e João escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas, que hoje é a Turquia. Aí vem um pastor aí, o rótulo de pastor, diz que nós estamos no período de Laodiceia, porque a última igreja das 7 que João escreveu, Sardes, Filadélfia, a última, Laodiceia. Meu irmão, João escreveu, qual foi a última? Laodiceia. Estamos no período de Laodiceia. Gente, esses homens são maus, são corruptos. Você vê aí esses camaradas aí que estão em evidência. Já contei aqui várias vezes, né? O camarada profetiza lá, assim diz o Senhor, Deus está curando o filho de Marquinhos, o anão Marquinhos, que já tinha perdido um filho, no desespero, Marquinhos e Juliana. Marquinhos trabalhava, era ajudante de palco de Geraldo, né? Da Record, desespero, o filhinho, o segundo filho já, um já tinha morrido, no desespero, vamos lá minha filha, a gente não tem nada a perder, vamos lá. E o cara vê que é um cara famoso, um cara carismático, o Marquinhos, um anão, e disse, ele é um filho da promessa, ele é um Deus que cura, e esse meu Deus está indo no hospital agora curando o seu filho. Ele não quer saber com o sentimento do pai e da mãezinha, não. Você vê o casal lá, Juliana e um anão Marquinhos, feliz, nossa, o Deus usou, o Deus de Agenor Duque curou o nosso filho. Com poucos meses, a criança morreu. Ele não podia fazer uma oração. Eu tenho falado isso, Senhor, visita aquele hospital, eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Uma oração religiosa. Vai lá no hospital, cura ele, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Pronto, quer dizer, ele estava tranquilo. Se morreu, aprove Deus levar. Mas eu orei e eu acreditei que Deus ia curar. Agora dizer, o meu Deus está curando ele agora. Olha só, feito esse cara fala aqui. Esse pentecostalismo, essa heresia, essa fraude, esse fake news. Esses homens, eles são capazes de tudo para tirar dinheiro, gente. São ateus. Eles praticam estelionato espiritual. Eles não estão nem aí para o sentimento de um pai, de uma mãe. Teve um cara em fase terminal de câncer. Ele abraçou o homem e disse, o meu Deus está te curando agora. O homem foi aos prantos. 2 semanas depois, o rapaz morreu. Que é isso, gente? E a gente refuta isso aí. Claro que muitas pessoas estão começando a compreender, entendendo a graça. Então você vê, eles sabem que esse versículo aqui, reino de Deus, não tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com o inferno. Só que quando eles pregam esse inferno de sofrimento, atrai, que as pessoas nunca ouviram a mensagem da graça, vão para onde? Vão para esse lugar chamado de igreja e sustenta. Você vê que esses caras são milionários. Quem é que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão na Bíblia e ficou rico? Mostra aí. 1 Coríntios 9:18, que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente, nem no sistema religioso graça, que a gente está vendo aí, são lobos, são cães gulosos, são malandros, são oportunistas, até no nosso meio. E eu sou detonado até pelos filhos da Livre, quando eu combato e denuncio. Essas pessoas não compreendem que Paulo pregava muito isso. Paulo bateu de frente contra os idólatras da deusa Diana. Os caras estavam ficando ricos e Paulo quebrou o sistema religioso lá. Paulo chamou o irmão Pedro de hipócrita. E Pedro era um pescador. Pedro não era malandro, pilantra, vagabundo, estelionatário, não. Pedro era um cidadão de bem.
e Paulo chamou ele de hipócrita. Eu combato o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Que esse eu creio que é o meu chamado. Então os caras sabem, gente, esses pastores sabem, gente, que reino de Deus não tem nada a ver com o céu. E muito menos a ver com o inferno. Eles sabem que inferno significa sepultura. Eles sabem que o inferno falado por Jesus foi o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse Geena jogavam-se animais e pessoas mortas. Enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Eles sabem disso, só que eles nunca vão pregar isso. E se você mostrar uma mensagem minha para eles, eles vão refutar. Porque eles não vão querer perder o emprego deles, não. Esses camaradas, eles pregam a teologia da prosperidade. Tem uns que condenam Hernani Dias Lopes, Nicodemos e Paulo Júnior. Condena essa teologia da prosperidade de Agenor Duque, de Silas Malafaia. Condena um Deus de barganha. Agora eles lançam um livro, botam milhões no bolso. Curso à distância. Curso online, eles ganham dinheiro dormindo. Não estão levando a mensagem 1 Coríntios 9,18, que eu apresento de graça. Ou seja, ele condena a teologia da prosperidade do Deus de barganha. Se você der, Deus te abençoa. Se você for dizimista, Deus te abençoa. Essa PT, essa praga da teologia da prosperidade, essa TP. Mas eles também vivem da teologia da prosperidade. Quando eles vendem e-book, está aí no nosso meio. Quando eles lançam um livro, bota milhões no bolso. Cada um deles tem curso online. Isso é uma vergonha, isso é um lixo. E quando eu detono esse sistema religioso, eu sou taxado como afastado, desviado, endemoniado, anticristo, Satanás. Eles sabem, aqui, ó, mas quanto aos medrosos, tímidos, ó, lago ardente de fogo, mas ficarão de fora, Apocalipse 22:15, e qualquer que ama comete a mentira. Comete a mentira, ficarão de fora. Fora de quê? Da cidade celestial. Não tem nada a ver conosco. Hoje nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Então, se os mentirosos vão para esse inferno de tormento, Malafaia vai ser o porteiro, esse aí vai ser o porteiro, e muitos outros vão ser o porteiro. Porque esses caras mentem com força, gente. Você vê esse Valdemiro Santiago, ele foi um dia desse aí no programa de Luciana Gimenez, e essa mulher, ela levou ele lá porque ele tem muitos seguidores. Mas se você olhar para a cara dela, Luciana Gimenez, você vê que ela fica aterrorizada. Quando ele diz que estava cercado de tubarões brancos, ela fala, mentira. Ela sabe que o cara está mentindo. Só que ela não vai bater de frente porque sabe que ele tem milhões de seguidores. Gente, como esse cara mentiu. Olha só. As 7 igrejas da Ásia, o que é que nós temos a ver com isso? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí os pastores dizem, ó, estamos no período de Laodiceia, meu irmão. E a ovelhinha evangélica acredita. Hoje é o país da Turquia, gente. Apocalipse não tem uma vírgula espiritual pra gente. Olha aí o mapa, ó. Aqui essa parte azul aqui, ó. Tá vendo aí? A ilha de Patmos, onde João escreveu. João escreveu a carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a mais distante. O que é que nós temos a ver com isso? Aí o Valdemiro Santiago, ó, bispo, eu vou ler aqui para vocês, ó. Bispo da Universal escapa de naufrágio. Realmente houve um naufrágio. Só que esse negócio de que furaram o barco, que foi sabotado, tudo isso é mentira. Os caras eram bispos e pastores da Universal. Olha só. Aprenderam com Macedão como tirar dinheiro das pessoas, gente. Bispo da Universal escapa de naufrágio das agências internacionais. 2 brasileiros foram dados como desaparecidos no naufrágio de uma pequena embarcação na Baía de Maputo, capital de Moçambique.
2 outros brasileiros, entre os quais o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro Santiago de Oliveira, escaparam com vida do naufrágio. Oliveira é bispo, ele era, né? É bispo da Universal, eles brigaram, né? Enfim, bispo da Universal. Oliveira é bispo da Universal em Moçambique. As outras 3 pessoas que estavam na embarcação também fazem parte da igreja, da Universal. Agora, pessoal, eram 5 pessoas que estavam nesse barco. Uma mulher, Valdemiro Santiago e 3 pastores. Essa esposa aqui, essa mulher aqui, a Fabiana, era casada com um desses 3. Certo? Então, 3 pastores, a esposa de um deles e Valdemiro Santiago. Olha só, a mulher de um dos sobreviventes, que se identificou como Fabiana, disse que o barco era de passeio. Ela disse que não chegou a falar com o marido, a ilha. Falando sobre a ilha agora. Segundo Fabiana, que estava no barco, era uma das 5 tripulantes. Os outros 2 homens que estavam desaparecidos não morreram. Eles nadaram até uma ilha, que é grande, a ilha que é grande, e a capitania dos portos daqui de Moçambique está tentando localizá-los, afirmou. O da Universal, o Valdemiro Santiago, disse, gente, incrível como esse homem é mentiroso. Ele disse lá que Luciana Gimenez ficou, só faltou chamar ele de mentiroso, mas ficou calada, né? E chegou a dizer que ele nadava 1 quilômetro e a onda levava ele 2 quilômetros para trás. Olha que mentira. Disse que ele nadou 30 milhas. Sabe qual é a distância de 30 milhas? 48 quilômetros. Gente, 48 quilômetros, eu saio da Paraíba e entro em Pernambuco. É daqui para Goiânia, eu vim em alta velocidade, é mais ou menos 50 quilômetros, e eu levo uns 20 minutos em alta velocidade, a 100 km por hora. Ele disse que nadou 30 milhas, 48 quilômetros. Tu tem ideia disso, meu querido? E ele ainda diz que quando ele nadava 1 quilômetro, a onda devolvia 2 quilômetros para ele. Gente, isso é dos pescadores processar esse homem. Olha o que a Fabiana diz. Segundo Fabiano, os outros 2 homens que estavam desaparecidos não morreram. Eles nadaram até uma ilha que é grande e a capitania dos portos de Moçambique está tentando localizá-los, afirmou. Fabiana disse que não sabia detalhes do acidente. Só sei que o barco apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. Contou. O bispo Valdemiro resolveu nadar até uma ilha a cerca de 500 metros, gente. Sabe o que é 500? Ele disse que foi 30 milhas de distância, 48 quilômetros, 48 mil metros, quando na verdade ela fala, ó, 500 metros. Sabe o que é 500 metros, gente? Normalmente um poste para o outro é 50. Tu calcula aí 10 postes. Qualquer pessoa com uma boa saúde, sabendo nadar, nada essa distância. E ele disse que estava ao redor de tubarões brancos. Pelo amor de Deus, gente. Fabiana disse que não sabia detalhes. O bispo Valdemiro resolveu nadar. Eu vou chamar socorro. E ele saiu cerca de 500 metros de onde estava o barco. Ele nadou 500 metros, gente. Foi lá numa ilha, não foi o barco não sofreu nenhum atentado, não foi sabotado de maneira nenhuma. Foi um acidente, houve um naufrágio e o barco virou. Apenas isso, não morreu ninguém. Só que eles eram da Universal. Vamos dizer que a gente estava ao redor de tubarões brancos, que Deus deu livramento, que o sal, ele diz que o sal sangrou os olhos dele, estava na carne viva, que ele nadava 1 quilômetro, a onda devolvia 2 quilômetros. Gente, qual o temor de Deus que esses homens têm? Você não percebe que esses homens são ateus? Tudo mentira, tudo para impressionar. Não houve sabotagem, ninguém morreu. Eles estavam só a 500 metros da ilha. 500 metros, qualquer pessoa nada 500 metros, gente. Tinha uma boia, ninguém morreu, gente.
cerca de 500 metros de onde estava o barco, para chamar socorro. O meu marido ficou no barco. Você vê, o marido da Fabiana ficou no barco, disse ela. Os outros 2 teriam nadado até a ilha maior e estariam desaparecidos. Uma ilha grande. Quer dizer, demoraram a encontrar eles, porque a ilha era grande. Mas eles nadaram 500 metros. E ele disse que foi 30 milhas. 30 milhas significa 48,28 quilômetros. Repita, é 20 minutos de carro acima de 100 quilômetros por hora para você chegar nessa quilometragem aqui. Quase meia hora de viagem. É isso aí, gente. Essa mensagem aqui, no canal Acorda, Povo de Deus, eu tenho na mensagem, na playlist, vários temas com relação a pecado. Não existe pecado. Não confunda pecado, que era transgressão de lei. Está lá em 1 João 3,4. Com a carne errar o alvo, humanamente falando. Não tem jeito. Tem gente que não aceita isso e vai me refutar e vai me detonar aqui embaixo. Está no canal errado. Diabo nunca foi um ser, inferno sempre foi sepultura, o Geeno, crematório, últimos dias de Israel, salvação nunca do espírito, sempre foi da mente, e hoje também, quando você entende essa palavra, você tem sua mente salva desse sistema religioso corrupto que está aí. Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, afastados e desviados, estamos, para a glória de Deus, desse maldito sistema. Como é que vamos nos afastar de um Deus que está dentro de mim e de você? Ainda que queiramos, é impossível. Se eu disser, Senhor, eu te odeio, Senhor, eu não te quero, Senhor, eu sou ateu, Senhor, eu não sou mais seu filho, o Senhor não é mais meu Deus, nós não temos essa condição. Porque Ele não pertence a nós, somos nós que pertencemos a Ele, somos nós que somos propriedades exclusivas dEle. Não temos essa condição, gente. É impossível nos afastarmos de Deus. Agora você, você não vai para esse antro, para esse alçapão, para essa arapuca com o nome de igreja, aí estamos afastados. De fato, estamos afastados e desviados desses antros, desses alçapões, dessas arapucas, para a glória de Deus. Volta de Jesus, foi o juízo sobre Israel. O Espírito Santo habita em você. Olha, se habita em você a Trindade é uma heresia, como é que Jesus vai voltar? Ele é a segunda pessoa da Trindade? Está com medo de morrer? Vai morrer, a carne vai tombar. Pode ter certeza disso. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Batalha espiritual nunca houve. E não há nenhuma batalha espiritual. Tudo mentira. Línguas estranhas, a maior fraude do sistema religioso evangélico. Sempre foi em idiomas. Jesus deu ordem aos discípulos para falar línguas estranhas, expulsar demônios, ressuscitar mortos e curar enfermos. Todos esses 4 milagres, línguas estranhas, expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos, isso aí foi uma ordem de Jesus de Nazaré para os 12 discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Tudo isso era para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias, para que esses judeus que creram fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Ou eles iriam morrer antes, ou eles não iam ficar na cidade de Jerusalém. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que creram nessa palavra foram salvos, foram livres, não passaram pela grande tribulação. Ou morreram, ou foram embora, não ficaram em Jerusalém. Abril do ano 70, depois de Cristo. 1 milhão de judeus morreram. Então tudo isso, demônio não existe mais. Ou é epilepsia, ou é convulsão, ou é um ator que vai receber um cachê no final do culto, ou é uma sensação da carne, gente, uma hipnose. Está lá em 1 Samuel 16:14. E um espírito maligno, vindo de Satanás, não, vindo da parte de Deus, te atormentando, Saul. Espíritos malignos, os demônios eram espíritos malignos, e todos eles aliados de Deus, não eram inimigos de Deus. Que o sistema religioso prega Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Efésios 6:11, do 10 ao 16.
Principados e potestades. Um pastor falava isso para mim, eu imaginava um demônio andando para lá, um demônio virando para cá. Paulo está falando 100% de coisa física. Principados e potestades na época eram os judaizantes, era o Império Romano, pessoas e sistemas influentes, poderosos. Paulo está se referindo a isso. Hoje uma potestade, um principado é o presidente, é o STF, é o governador, é os senadores, pessoas influentes e poderosas. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. Você acha que os pastores não sabem disso? Sabem. Eles nunca vão dizer isso para você. Se o povo evangélico entender a graça, mas nunca coloca seus pés nesse lugar chamado igreja. Não passa nem na calçada. Os pastores ficam desempregados, eles quebram e o povo fica feliz. Desde quando esses homens têm interesse em fazer o povo feliz? Eles não pregam o evangelho, que significa boas notícias, boas novas. É só o quê? Medo e terror. A Bíblia é um livro histórico que conta a vida terrena de Deus. É a manifestação de Deus para com o seu povo. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré, que veio apenas para Israel. O sangue dele não tem mais poder. Ele não sangra mais. Ele é espírito. A Bíblia é um livro histórico. Se os pastores pregarem isso, que inferno significa sepultura, e que esse livro aqui é histórico, os evangélicos mais nunca colocam seus pés nesses alçapões, nessas arapucas. É isso aí, meu querido. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você colocará seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você terá uma paz que você nunca teve na sua vida. Só aqueles que Deus tira o véu vai compreender essa palavra. Agora, aquele que Deus não tira o véu, vai me detonar aqui embaixo. Está no canal errado, viu? Esse canal foi feito para os filhos da livre. Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Se você não entende essa palavra, você está no canal errado. É unção de Roberta Miranda. Vai com Deus! Então é isso aí. Eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Tem muita gente aí que gosta das mensagens e não se inscreve no canal. Clica aí, se inscrever, clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova, o YouTube avisa você. Já deu like? Um trabalho, uma pesquisa que eu fiz aí para colocar essa mensagem em prática. Dá o like, dá o joinha. Você, quando faz isso, você já está ajudando o canal, tá certo? Deixe seu comentário, é muito importante. O comentário edifica muitas pessoas. E principalmente, compartilhe essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook, grupo de famílias, da sua família. Prega, você compartilha e Deus abre o entendimento dos filhos da livre que precisam ouvir uma mensagem da graça, tá bom? Quer interagir comigo? Acorda Povo de Deus, numeral7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.